2 nobres da Pérsia, lançados no coração da perseguição de Roma. Ofereceram-lhes liberdade se simplesmente negassem a Cristo, mas recusaram. O que os fez abraçar a morte com alegria em vez de medo? Continue conosco enquanto desvendamos a história dos santos Ábidon e Sênio, mártires que transformaram a arena romana em um triunfo da fé. Os santos Ábidon e Sênio eram nobres cristãos persas que viveram durante o século III. Embora nascidos em uma terra distante de Roma, foram atraídos para o drama da feroz perseguição do Império Romano contra a crescente fé cristã, durante o reinado do imperador Décio, uma época em que o cristianismo era punível com a morte. Eles foram capturados e levados a Roma como prisioneiros. Lá, testemunharam a crueldade infligida a outros cristãos e ofereceram conforto e orações aos condenados. Ábidon e Sênio foram finalmente levados perante o tribunal romano. Apesar de seu status nobre e da oportunidade de salvar suas vidas sacrificando aos deuses pagãos, eles corajosamente declararam sua lealdade a Cristo. Eles foram condenados à morte. Segundo a tradição, eles foram jogados às feras no anfiteatro, mas os animais não os feriram. Por fim, os carrascos receberam a ordem de matá-los à espada, selando assim seu martírio por volta do ano 250 d.C. Seus corpos foram secretamente recolhidos por cristãos enterrados perto dos portões de Roma. Com o tempo, seu túmulo tornou-se um local de devoção. Eles são especialmente homenageados no martirológio romano e na Espanha, onde a devoção a eles floresceu. Os santos Ábidon e Sênio são testemunhas poderosas de que nenhum império, nenhuma ameaça e nenhuma espada podem vencer a luz da fé. Sua coragem inabalável ecoa em cada alma que escolhe a verdade em vez do medo. Em um mundo em busca de conforto, Ábidon e Sênio escolheram a cruz. Que seu testemunho nos inspire a viver corajosamente por Cristo, custe o que custar. Patrocínio: cemitérios, crianças e acusados injustamente. Legado: sepultados perto da Porta Tiburtina, homenageados em toda a Europa. Ele sonhava com fama, honra e batalha. Um soldado ferido à beira do desespero. Mas em seu momento mais sombrio, uma nova missão foi revelada: não conquistar terras, mas conquistar corações para Cristo. Esta é a história de um homem que trocou a espada pela cruz e fundou uma das ordens religiosas mais poderosas da história. Esta é a história de Santo Inácio de Loyola, nascido em 1491 no Castelo de Loyola, na região basca da Espanha. Íñigo Lopes de Loyola era um nobre orgulhoso, atraído pelo romance da cavalaria e da glória militar. Sua juventude foi marcada por ambição, vaidade e sonhos de heroísmo, até que uma bala de canhão mudaria tudo, em 1521, durante o cerco de Pamplona. Inácio foi gravemente ferido. Enquanto se recuperava no castelo de sua família, incapaz de andar, ele buscou os únicos livros disponíveis, não contos de cavaleiros, mas a vida de Cristo e a vida dos santos. Aquelas páginas incendiaram sua alma. Se São Domingos e São Francisco puderam fazer coisas tão grandiosas para Deus, pensou, por que eu não? Inácio doou suas belas roupas, depositou sua espada no altar de Nossa Senhora de Montserrat e iniciou uma vida de penitência. Passou meses em Manresa, rezando em cavernas, jejuando e tendo profundas visões místicas. Foi lá que ele começou a escrever o que se tornaria sua obra-prima espiritual, Os Exercícios Espirituais. Um guia para o discernimento e a conversão que continua a transformar vidas até hoje. Ansioso por servir a Igreja, Inácio foi estudar em Paris, onde atraiu um grupo de companheiros devotados, incluindo São Francisco Xavier e São Pedro Fabro. Em 1534, fizeram votos de pobreza e castidade, mais tarde, de obediência ao Papa. Este foi o nascimento da Companhia de Jesus, ou Jesuítas, uma ordem missionária com o desejo ardente de ajudar as almas e defender a Igreja em tempos de turbulência e reforma. À medida que sua influência crescia, os jesuítas abriram escolas, enviaram missionários para a Ásia, África e Américas e tornaram-se defensores da educação e da reforma católicas. Santo Inácio, de seu pequeno quarto em Roma, guiou a ordem por meio de milhares de cartas, sempre lembrando-os, Ad Majorem Dei Gloriam, para a maior glória de Deus. Ele faleceu em 31 de julho de 1556, deixando um legado espiritual que moldaria a Igreja por séculos. Hoje, os jesuítas continuam sendo uma das maiores ordens religiosas do mundo, servindo em mais de 100 países, continuando a missão de um soldado que se tornou santo e ousou sonhar não com a conquista, mas com a santidade. Santo Inácio de Loyola nos mostrou que mesmo o coração mais orgulhoso pode ser humilhado,
e usado poderosamente para Deus. Seu legado nos lembra de sempre buscar, servir e amar, para a maior glória de Deus. Na terra da fé antiga, onde apóstolos outrora caminharam e reis se curvaram diante da cruz, um humilde padre italiano ousou pregar o evangelho em uma língua que não era a sua. Ele não usava mitra, não tinha palácio, mas seu testemunho construiu pontes entre Roma e Oriente. Esta é a história não contada de São Justino de Jacobis, o bispo missionário que se tornou o gentil pastor da Abissínia, amado pelo povo, perseguido pelos poderes e lembrado pelo céu. Nascido em 9 de outubro de 1800, na movimentada cidade portuária de Nápoles, Justino de Jacobis cresceu em uma família católica devota. Aos 18 anos, ingressou na Congregação da Missão, os Vicentinos, fundada por São Vicente de Paulo, para servir aos pobres e evangelizar os negligenciados. Ordenado em 1824, ele ministrou no sul da Itália antes de receber um chamado que mudaria sua vida, e a Igreja na África para sempre. Em 1839, o Papa Gregório XVI encarregou os vicentinos com o renascimento da antiga fé cristã na Abissínia, atuais Etiópia e Eritreia. Justino foi escolhido para esta perigosa missão. Ao contrário dos missionários coloniais, ele optou por se adaptar à cultura local, vestia-se como clero etíope, aprendia geese e amárico e celebrava a liturgia no rito local. Ele entrou no país clandestinamente, enfrentando suspeitas, doenças e perseguições. Mas, com humildade e perseverança, formou clérigos nativos, abriu escolas e construiu pontes com a Igreja Ortodoxa Etíope. Reconhecendo as profundas raízes cristãs já presentes, em 1849, o Papa Pio IX nomeou vigário apostólico da Abissínia e, embora tenha sido secretamente consagrado bispo, continuou a viver com simplicidade, trabalhando entre os pobres. Mas as tensões aumentaram. Os governantes locais, desconfiados da influência estrangeira, começaram a perseguir os católicos. Justino foi preso, encarcerado e expulso mais de uma vez. No entanto, seu amor pelo povo nunca vacilou. Ele ensinou, curou e batizado mesmo do exílio. Em 31 de julho de 1860, exausto por anos de trabalho e sofrimento, São Justino de Jacobis faleceu em Alai, Eritreia. Foi sepultado entre as pessoas que amava, um missionário que se tornará uma delas, canonizado pelo Papa Paulo VI em 1975, é homenageado como um construtor de pontes entre o Oriente e o Ocidente, um modelo de enculturação e um santo das missões. São Justino de Jacobis nos lembra que a verdadeira evangelização não conquista, ela encarna. Ela escuta, aprende e ama. Sua vida ecoa as palavras de São Paulo: fiz-me tudo para com todos, para, por todos os meios, salvar alguns, patrono de missionários, evangelização africana, diálogo intercultural, congregação, vicentinos, de Nápoles à Abissínia, da prisão à santidade. São Justino de Jacobis iluminou o caminho para aqueles que levam Cristo com humildade, coragem e amor. O que você faria se um momento de injustiça destruísse a vida que construiu? No auge de sua carreira jurídica, Afonso de Ligório abandonou a fama, a riqueza e o poder, para seguir um sussurro de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, defensor dos pobres, doutor da misericórdia. Nascido em 1696 perto de Nápoles, Itália, Afonso foi um prodígio, doutorando em Direito aos 16 anos. Como advogado talentoso, nunca perdeu um caso, até um dia fatídico em que o orgulho e a injustiça se chocaram. Esmagado por um sistema jurídico corrupto e desiludido com o sucesso mundano, Afonso recorreu à oração, e ali, em silêncio, encontrou sua verdadeira vocação. Ele escreveu em seu diário: "O mundo é enganoso. Só Deus é verdadeiro." Ordenado em 1726, o padre Afonso se propôs a pregar Cristo aos esquecidos, os pobres pastores, os aldeões abandonados e os moralmente perdidos. Em 1732, fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, com a missão de levar o Evangelho às almas mais negligenciadas. Sua pregação era simples, direta e cheia de compaixão. Ele levou a confissão, a misericórdia e a devoção eucarística às periferias da sociedade. Um escritor talentoso, Afonso escreveu mais de 100 obras sobre teologia e espiritualidade. Sua teologia moral remodelou o ensinamento católico com seu equilíbrio entre verdade e misericórdia, rendendo-lhe o título de doutor da Igreja.
Ele foi um defensor ferrenho da realidade do pecado, mas um defensor ainda maior da misericórdia ilimitada de Cristo. Seus escritos devocionais populares, como as Glórias de Maria e Visitas ao Santíssimo Sacramento, permanecem tesouros espirituais até hoje. Nomeado bispo de Santa Ágata dei Goti aos 66 anos, Afonso trabalhou incansavelmente pela renovação espiritual de sua diocese. No entanto, seus últimos anos foram marcados por traição, incompreensão e intenso sofrimento físico, paralisado pela artrite, quase cego. Mesmo assim, ele ofereceu tudo por amor a Cristo. Suas últimas palavras ecoaram a missão de sua vida: Jesus, Maria, José, eu vos entrego meu coração e minha alma. Canonizado em 1839 e declarado doutor da Igreja em 1871, Santo Afonso continua sendo um farol para padres, confessores e todos os que anseiam por misericórdia. Seus filhos redentoristas continuam sua missão em todo o mundo, pregando a mensagem de que ninguém está fora do alcance da redenção. Ele trocou o tribunal pelo confessionário, o martelo pelo evangelho, e encontrou em Cristo uma vitória muito maior do que qualquer coroa terrena. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Pelo que você morreria: poder? Riquezas? Honra? E Deus, quando tudo o que lhe resta é dor, fogo e a espada, muito antes dos mártires do Coliseu, antes que o sangue dos cristãos batizasse o Império Romano, havia 7 irmãos, judeus fiéis, que desafiaram um tirano e se tornaram lendas. Esta é a história deles. O ano é por volta de 167 a.C., a terra de Judá geme sob o tacão de ferro do rei Antíoco IV Epifânio, o tirano Seleucida, que se autodenominava Deus Manifesto. Ele profanou o templo de Jerusalém, proibiu a prática do judaísmo e exigiu sacrifícios a ídolos pagãos. Desafiá-lo era escolher a morte, e foi exatamente isso que uma mãe corajosa e seus 7 filhos escolheram. Lemos a história deles no segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, um por um. Os irmãos foram levados perante Antíoco e ordenados a comer carne de porco, violando a lei de Moisés. Um por um, eles se recusaram: preferimos morrer a transgredir as leis de nossos pais. Cada filho suportou torturas indizíveis. O primeiro teve a língua cortada, o segundo foi esfolado, o terceiro estendeu as mãos e disse: do céu recebi estas coisas, e por suas leis as desprezo. Dele espero recebê-las novamente, um testemunho de fé na ressurreição do corpo, muito antes de Cristo revelá-la em plenitude. A mãe, conhecida na tradição como Santa Salomonia, permaneceu firme. Ela viu 6 filhos morrerem, e então encorajou o 7º a não ceder. Sua coragem surpreendeu até mesmo seus algozes. Os 7 irmãos macabeus morreram séculos antes do nascimento de Jesus, mas a Igreja os honra como mártires, testemunhas da fé e da fidelidade à lei de Deus. Eles são reverenciados como santos pelas igrejas católica, ortodoxa e cristã oriental. Sua história mostra que, mesmo antes da nova aliança, o espírito do martírio já estava vivo, antecipando a cruz de Cristo. A igreja de São Pedro Acorrentado, em Roma, guarda as relíquias desses santos irmãos e de sua mãe. Sua festa é celebrada em 1º de agosto, assim como a igreja inicia para lembrar os grandes mártires romanos de Augusto. Seu exemplo continua a inspirar todos os que são chamados a escolher a fé em vez do medo, a lei em vez de concessões e a vida eterna em vez do conforto passageiro. Os 7 irmãos macabeus permaneceram no fogo e não queimaram. Sua coragem se tornou uma faísca que acenderia a fé de gerações. Você teria permanecido com eles, patrocinadores da fidelidade à lei de Deus e da força sob perseguição. Melhor morrer na amizade de Deus do que viver no pecado. O que acontece quando um bispo solitário desafia um imperador para defender a verdade de Cristo? No turbulento século IV, em meio à heresia e à perseguição, um homem se ergueu com coragem inabalável: São Francisco. Eusébio de Vercelli, um pastor que não se curvava, mesmo no exílio. Nascido na Sardenha por volta do início do século IV, Eusébio foi criado em uma igreja que ainda se recuperava da perseguição. Mudando-se para Roma, foi ordenado leitor e educado nas profundas tradições da fé. Em 345 d.C., foi nomeado primeiro bispo de Vercelli, no norte da Itália, uma diocese que nunca havia tido um bispo antes. Eusébio trouxe um novo modelo para a Itália. Inspirado pelas tradições orientais, viveu com seu clero em comunidade, unindo a liderança episcopal à disciplina monástica. Sua casa tornou-se uma escola de virtude e aprendizado sagrado, influenciando gerações de bispos e santos, mas a paz não duraria.
A igreja estava dilacerada pela heresia ariana, que negava a plena divindade de Cristo. Eusébio, leal ao credo niceno, manteve-se firme contra ela. Quando convocado para o Sínodo de Milão em 355 d.C., sob pressão do imperador Constâncio II, um simpatizante ariano, Eusébio recusou-se a condenar Santo Atanásio, um defensor da ortodoxia. Não condenarei um bispo sem justa causa. A verdade não pode ser traída por favor ou medo, por sua coragem. Eusébio foi exilado, primeiro para Citópolis, na Palestina, depois por todo o Império Oriental, frequentemente preso, perseguido e maltratado. No entanto, em todos os lugares, ele permaneceu uma testemunha de Cristo. Escreveu cartas para fortalecer os fiéis e incentivou a unidade entre os bispos ortodoxos. Após a morte de Constâncio e a ascensão do imperador Juliano, Eusébio foi libertado e retornou a Vercelli. Ele continuou a reconstruir a igreja, promover a unidade e se opor à heresia. Em 361 d.C., uniu-se aos esforços em Alexandria para sanar as divisões causadas pelo arianismo. Santo Eusébio morreu por volta de 371 d.C., tendo servido como bispo por mais de 25 anos. Ele é homenageado como um confessor da fé, alguém que sofreu pela verdade sem derramar sangue. Sua festa é celebrada em 2 de agosto. Santo Eusébio nos lembra: vale a pena sofrer pela verdade de Cristo. Em uma era de concessões, sua voz ainda ecoa, um chamado à coragem, à comunhão e à fidelidade inabalável à fé. Santo Eusébio de Vercelli, rogai por nós. Do testemunho ardente dos irmãos Macabeus ao fogo missionário de São Justino e Santo Inácio, do coração pastoral de Santo Afonso à firme defesa da verdade por Santo Eusébio, e ao martírio destemido de Ábidon e Sênio, que suas vidas nos inspirem a permanecer firmes na fé, a viver com propósito e a seguir a Cristo com coragem, custe o que custar.